Olá pessoal, tudo bem? Nossa questão de número 34, resolução de questões sobre pronome da Sesgran-Hill. Vocês dão um pause, resolvem e voltam para a gente corrigir. Pause. Pois bem, vamos corrigir. Vamos lá, o que diz a questão? Considere o trecho de um suposto diálogo. Este não é um trabalho para... E aí vocês devem colocar ali, né? Eu, mim, tu, como está pedindo aqui. Assumir sozinha. As responsabilidades serão divididas entre mim e ti, eu e tu, eu e você. Você não, porque não tem você aqui, né? Mas pede ali, mim e tu, mim e ti. E aí ele diz, de acordo com a norma culta, tá? O uso formal da língua. O que eu devo colocar aqui nesses espaços, tá? E ele deixa bem claro, de acordo com o uso culto e formal da língua. Porque no dia a dia, pessoal, a gente diz, né? Eu gosto muito de tu, né? A gente fala essas coisas, a gente ouve as pessoas falando assim. Mas no padrão formal é diferente, galera. Então tá aí, ó. Primeira coisa que vocês devem ter em mente, e essa tabelinha aqui deve estar na cabeça de qualquer pessoa que venha fazer concurso, tá? É o seguinte, pronomes pessoais, nós temos os do caso reto e os pronomes oblíquos, tônicos e átonos, tá? Então, o que vocês devem ter em mente? Que os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e aí tem as variações, né, no feminino, ela e elas, tá? Eles vão funcionar sempre como sujeitos da oração, pessoal. Sempre funcionarão como sujeitos da oração. Estes pronomes aqui, tá? Agora, observem essa forma aqui e observem essa forma aqui, que poderia ser um ele também aqui, né? Bem parecida com aquela. Ah, professor, o ele, né, é sempre sujeito, então eu tenho dois sujeitos nessa oração? Não, cuidado, muito cuidado. Vamos fazer aqui a análise sintática, é importante que vocês façam sempre a análise sintática. Ver qual é o sujeito e ver qual é o verbo, né, daquele sujeito. Então nós temos aqui, ó, ele entregou. A gente já percebe que o sujeito do verbo entregar é ele, pronome pessoal do caso reto. Agora, quem entrega alguma coisa a alguém. Ou seja, objeto direto e objeto indireto. Verbo transitivo direto e indireto. O sujeito está lá. Pois bem, pessoal, eu tenho aqui um ela. Observem que eu tenho aqui também o eles, ó, e as suas variações elas, né? Ou ela, seria lá em cima, aqui embaixo, né? Mas enfim, ele está aqui nos pronomes oblíquos. Esses aqui funcionarão como objeto direto, objeto indireto, como complemento. E aí já é outra aula. O que eu quero que vocês percebam, pessoal, é que eu tenho um ele aqui, poderia ser um ele aqui também, né? Mas é um ela, e aí não tenho dois sujeitos aqui. Percebam que ele está precedido de preposição aqui, ó, a, ela. Além do que, ele é complemento daquele verbo ali, né? E esses aqui funcionarão como complementos dos verbos, né? O meu medo sempre é que o aluno ache que isso aqui é sujeito e isso aqui é sujeito impossível, até porque não tem nem verbo desse sujeito, se fosse sujeito, digamos assim, cadê o verbo dele? Não tem! É complemento, e esses aqui, né, os oblíquos aqui, os pronomes oblíquos, tônicos, átomos, eles vão funcionar aí como complemento dos verbos, tá, pessoal? Isso é muito importante que vocês percebam. Outro exemplo aqui, ó, nós fomos embora. Qual é o sujeito do verbo ir aqui? É nós, né, pessoal? Dá para perceber. Agora tem aqui, ó, entregou o dinheiro a nós. Qual é o sujeito do verbo entregar? É ele entregou, né, pessoal? E eu tenho um a nós, ó, quem entrega alguma coisa a alguém, a mesma coisa. A nós aqui, pessoal, é o objeto indireto do verbo entregar. Aparece o nós aqui também, tá ali o nós, ó, nessa parte aqui. Aí o professor disse que o nós vai ser sempre sujeito do caso reto, mas cuidado, eu tenho aqui também, pessoal, né, nos pronomes oblíquos, um ele, um ela, um nós, mas ele aparecerá sempre como complemento do verbo e precedido de preposição ali, tá, pessoal? Aqui sujeito, aqui complemento do verbo. Tá? Tem que ter todo esse cuidado, é um objeto indireto ali.
Tá, galera? Pois bem, eu, tu, ele, nós, vós, eles serão sujeitos quando tiverem um verbo, né, que está se referindo aí a eles. Né, galera? Então, o que eu tenho aqui? Eu já sei que o que está em vermelho aqui vai ser sempre sujeito. Ó, o eu, o tu, não tem como confundir, galera. Serão sempre sujeitos. Essa aqui é uma questão fácil. Né? O eu e o tu serão sempre sujeitos. Tá, pessoal? E o que está em verdes é sempre complemento. São os pronomes aqui oblíquos. Né, galera? O mim e o ti. Mim e ti nunca serão sujeitos. Porque quais que serão sujeitos? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tá, galera? Então não poderia confundir. Eu já sei que esses aqui serão sempre sujeitos. Tá? Então tá aí, ó, a questão é essa aqui. Vamos lá. Sempre importante vocês perceberem aí, procurar o verbo e ver qual é o sujeito daquele verbo ali. Então eu tenho aqui, este não é um trabalho para... Qual é o sujeito do verbo ser aqui? É o este. Né? Aí eu tenho aqui um para, que é uma preposição. Opa, está precedido de preposição, então ele é pronome oblíquo. Não, galera, eu tenho aqui um verbo assumir, né? E quem é que vai assumir? É claro que será um sujeito que vai praticar a ação, então só pode ser um desses aqui, que vai ser eu, né? Para eu assumir. O mim não pode ser o sujeito de jeito nenhum, né? O mim é pronome oblíquo, vai ser complemento. Então, eu assumir. Aí, eu tenho aqui um outro verbo. Qual é o sujeito desse verbo? Responsabilidades. Né, galera? E lá no final, divididas entre, eu nem tenho outro verbo aqui, pessoal, que praticará a ação desses pronomes. Tá lá no final. Então, só pode ser entre mim e ti. Né? A gente fala entre eu e tu. No dia a dia a gente ouve as pessoas falando, mas não pode ser entre eu e tu. Depois do entre, só pode ser o mim e depois o ti. Com certeza é assim que eu uso o formal da língua, né? Porque esses aqui podem ser complementos. Cadê o verbo aqui que se refere a esses sujeitos? Não, eles não são sujeitos. Pessoal? São complementos aqui. Entre mim e ti. Tá aí, pessoal? Então, todo cuidado é pouco na hora de fazer aí a análise sintática da questão dos pronomes. Esses aqui são os pronomes pessoais do caso reto, serão sempre sujeitos quando tiverem um verbo, como esse aqui, ó, se referindo a eles como sujeito, galera, tá? Resposta correta, claro que é a letra C. Eu, mim e ti.